Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa que é um cantinho espiritualista para falarmos das saídas do corpo, os chakras, as questões da imortalidade da consciência e toda a temática espiritual em geral, sempre de forma bem universalista e, ao mesmo tempo, trazendo naturalidade para os chamados estudos espirituais. Aqui hoje, na parte técnica, está o Sérgio. O Sérgio está cobrindo as férias do Tomás. Sérgio, tudo bom? Tinha tempo que eu não fazia programa com o Sérgio, né? Ele normalmente trabalha no turno da madrugada, mas quando o Euri, o Tomás e os outros tiram férias, ele vira o folguista, né? E vai cobrindo aí o pessoal. Tomás vai ficar acho que 2 ou 3 semanas fora, né? 2 semanas, né? Tá bom, deve estar agora na praia, a gente aqui ralando, Sérgio. E o cara deve estar na praia agora, ali, sei lá, tomando um suco de laranja, deve estar até escutando o programa. Tomás, um abraço para você. Pessoal, eu vim ainda agora de uma live lá no Morumbi, no canal do YouTube Consciência Próspera. Estava lá com meu amigo Ricardo Sanfilippo, falando de experiências fora do corpo, e ele estava falando de apometria. Saí de lá então, a live foi das 15 até as 17h30, fui correndo pegar o metrô, já no horário do rush, e peguei o metrô lá para vir até aqui a linha verde da Paulista, o metrô lotado, lata de sardinha, você vem imprensado, e aí vim aqui para a rádio, cheguei aqui antes das 7 horas, sentei ali em frente à mesa aqui do saguão, aqui da rádio, e nesse horário hoje não tinha ninguém, só tinha a Rosa, que trabalha na recepção, já estava indo embora, eu fiquei então sozinho ali e fui fazer uma pequena prática energética, estendi minhas mãos para frente, comecei a irradiar energia suavemente, girando as mãos no ar, como eu gosto de fazer, ascultando o ar com as pontas dos dedos, brincando com a energia, simplesmente deslizando minhas mãos pelo ar e sensibilizando-as no campo energético do saguão da rádio. Eu estava sozinho, não tinha ninguém, e então comecei a fazer isso e me dá um prazer interno trabalhar com as energias. É algo para mim natural, está dentro do meu campo de vivência normal. Existem pessoas que só trabalham suas energias numa reunião espiritual ou num determinado momento. E energia, o próprio corpo humano é uma forma de energia, já que matéria é energia condensada. E é claro, podemos trabalhar nossas energias na nossa aura, nos nossos chakras mentalmente, ou muitas vezes pelas mãos. Isso vai do que você sentir no momento. Na hora que eu estava ali tranquilamente movimentando energias com as minhas mãos, eu sentia claramente o duplo energético do saguão, o campo energético envolvente do saguão. E o que eu quero comentar com vocês? Muitas vezes vocês estão no ambiente de uma reunião espiritual, começa a trabalhar suas energias de alguma maneira, o seu campo energético dilata, ou a aura das mãos dilata, ou a aura de um dos chakras dilata, como tantas vezes já expliquei aqui no programa. E neste momento de dilatação, você percebe que a própria aura do ambiente também está dilatada, numa movimentação energética. É claro que muitas vezes isso é só anímico. Você irradiando energia de dentro para fora, suas energias se mesclam no ambiente. Por exemplo, você está em casa, no teu quarto, fazendo um trabalhinho de energia. As energias são suas, é o seu ambiente. Você está trabalhando ali e está acoplada energeticamente com o ambiente energético da sua residência. Normal, só que você sente aquilo expandindo. Todas as vezes que eu sinto essa expansão do campo energético meio que mesclado com o meu campo energético, eu sei que há uma presença invisível trabalhando as energias desse campo energético e eu então percebo a presença através dessas energias, primeiro manifestadas. Primeiro eu sinto essa dilatação, depois é que muitas vezes eu vejo ou não, mas a própria sensação me diz que há presenças extrafísicas que estão dilatando a aura do ambiente. Como eu acabei de falar, se você está na tua casa e pode irradiar energia, isso é anímico, não precisa de uma presença espiritual para você se mesclar com a energia do seu quarto, é o seu ambiente.
Mas se essa energia começa a dilatar, independente de você no ambiente, existe outra presença invisível que está mesclando as energias e dilatando-a. E aí você percebe. Eu estou ali tranquilamente mexendo minhas mãos, com o prazer daquilo, como brincando com as energias de forma tranquila, lúdica, bem saudável, porque eu vim no metrô lotado. Então, preferi fazer um trabalhinho de energia para deixar o meu campo energético tranquilo, preparado aqui para fazer o programa, desligar das energias lá da rua e do metrô lotado e me conectar no clima aqui do programa. Então, estou ali fazendo isso quando à minha esquerda, na direção da porta de entrada do saguão, eu vejo um espírito em pé oriental. Eu não sei dizer para vocês se ele é chinês, japonês, tailandês, coreano, olhinhos puxados, vestido de roupa branca, uma calça branca, sapatilhas brancas, um blazer branco, mais estilos oriental, um barretezinho branco na cabeça, um rabo de cavalo puxado para trás, com trancinhas nesse rabo de cavalo, um bigodinho fininho à la Fu Manchu, né? Para fazer uma imagem, vocês imaginarem. Ali em pé, ele juntou as mãos e fez aquela saudação típica oriental. E eu falei, caramba, eu nunca vi esse cara, tá? Deixa eu irradiar uma energia, porque como eu nunca vi, vai que esse cara é uma entidade estranha aí, né, obsessora, querendo se disfarçar de mentor para atrapalhar. Então comecei a irradiar energia com outro sentido. Eu faço isso mesmo com anos de experiência nessas coisas para tirar qualquer dúvida. A gente tem que estar alerta, gente. Nenhum de nós sabe tudo. A gente tem que estar alerta. Está vendo algo? Projeta uma energia, sente, vê se tem verdade naquilo. A energia não mente. E eu, durante muitos anos, contei aqui para vocês sobre muitas experiências com mentores extrafísicos chineses, principalmente, desde a minha juventude que eu via esses mentores chineses, e contei aqui em programas antigos que eles fazem acupuntura extrafísica. E é claro que eles não usam agulhas confeccionadas de metal, eles fazem feixes de energia como se fossem agulhas energéticas, lasers energéticos, e espeta o campo energético de alguém, seja antecedendo uma saída do corpo, ou espetam pontos do corpo espiritual fora para trabalhos de cura, ativação de energia e desenvolvimento psíquico daquela pessoa. Muitas vezes eu acordava paralisado, a catalepsia projetiva, né? Ficava quietinho, já sabendo que antecedia a saída do corpo, minha aura dilatava, que é aquela sensação de ballonnement, né? A dilatação da aura. Logo a seguir eu sentia mãos invisíveis manipulando energias perto de mim. Isso era o mais comum, mas às vezes eu via mãos invisíveis e espetando pontos em mim, como acupuntura, e eu senti exatamente a própria pinicação de um ponto de acupuntura espetado por uma agulha, como se eu estivesse fazendo uma acupuntura aqui comum, como eu faço também. Eu gosto muito da acupuntura, e eu senti a mesma sensação, eu paralisado, e claramente aquelas mãos invisíveis espetavam pontos no meu campo energético, não era no físico. Logo depois eu dilatava a aura e saía do corpo e encontrava esses mentores chineses, sempre muito respeitosos, discretos, sorridentes, são espíritos com equilíbrio do Qi, da força vital, como eles chamam, a energia que é o ouro, a riqueza. Muitos deles eu vim a descobrir depois, tinham conhecimentos oriundos do taoísmo antigo, lá de 600 a.C., né? Da época do Tao Te Ching, o Lao Tzu, né? Os grandes mestres taoístas, e também mais ainda antes o imperador Huang Ti, o imperador amarelo, e a partir disso eu fui pesquisar a espiritualidade chinesa durante tempos para poder entender como aqueles mentores chineses interagiam. E eu dei muita sorte ao longo da vida de conhecer grupos de mentores variados que trabalham de formas diferentes. Como eu busco trabalhar de mente aberta, eu vi espíritos de toda sorte, fui aprendendo um monte de coisas por observação e também por orientação deles. Então, já acostumado de décadas com esses mentores chineses, eu vi um ali na entrada do saguão que eu não conhecia e não pertence a um dos grupos que aparece para mim.
né? Ele tinha, inclusive, alguns símbolos na camisa dele, o blazerzinho oriental, muito bonito, né? Com ombreiras também, mas a moda oriental. E eu então projetei uma energia e ele estendeu as mãos e irradiou a energia para eu perceber claramente que ele é um cara da luz e do bem. E aí eu fiquei bem tranquilo, porque não tem uma entidade pode mudar a aparência, mas não tem como mudar o teor da energia, porque a energia vem da intenção dela. E se uma entidade está tentando plasmar algo do bem e a intenção dela, ao plasmar algo para disfarçar, é ruim, a energia não é legal. Você sente que tem algo estranho. E eu senti uma energia vindo tranquilo. Fiz um segundo teste. Aproveitei que eu estava sentindo o campo energético do saguão e mentalmente comecei a imaginar o saguão num campo de força forte, lacrando o ambiente, né, para ver como é que ele reagiria. Simplesmente ele atravessou o campo. Ele é sutil. Se fosse um cara grosso, não entraria no campo de energia que eu projetei, vedando o salão. Eu trabalho com isso há anos, eu sei fazer, tá? São anos de prática com isso. Então, manipular a energia de forma natural, para mim, virou parte do meu cotidiano. Para mim, isso não tem nada, inclusive, a ver com qualquer nível de espiritualidade. Isso é algo humano, manipular energias. Pois bem, ele atravessou e chegou perto da mesa onde eu estava sentado. E aí, pelo chakra frontal, eu abri e pelo frontal dele ele conversava mentalmente comigo. E aí, pessoal, eu quero falar para vocês o que ele me falou e o que ele me mostrou. Ele justamente apareceu para me mostrar um dos mecanismos de trabalho que ele faz para que eu possa falar para vocês. Porque vários de vocês que estão me ouvindo são curadores e curadoras, médiuns, trabalhadores espirituais de várias áreas, da Umbanda, da área espírita, da área da teosofia, do ocultismo clássico, do hermetismo clássico, alguma área cristã, não importa, vários de vocês gostam da parte espiritual, sabem que isso não é uma doutrina, é caráter, é consciência, e é claro que você tem a tua liberdade de ir onde você quiser e seguir o caminho que você quiser, como o outro tem a liberdade de não seguir nenhum caminho, e o importante é a mente aberta e ser feliz com o caminho que você escolheu ou nenhum caminho, porque se você está bem, tua energia flui naturalmente, e a energia é o teu cartão de visita, não precisa falar nada, não precisa ficar doutrinando ninguém, simplesmente tua energia flui. No meu caso, como eu faço o programa aqui, muitas coisas eu vejo e eu tenho consciência, e já falei isso para vocês muitas vezes, que boa parte do que eu percebo não é porque eu sou uma maravilha ou evoluidinho espiritual, nada disso. Muitas coisas que eu vejo me são franqueadas para que eu veja, para que eu possa compartilhar, porque muitos de vocês também veem, sentem, e quando eu chego aqui e compartilho, isso dá subsídio para que vocês compreendam as experiências de vocês que são similares, e isso dá segurança para quem está ouvindo e que também já passou por algo semelhante. Então tem uma nítida noção de que pela função que eu tenho de compartilhador de informações dentro dessa área espiritual, muita coisa me é mostrada porque eu vou e compartilho. Se eu não compartilhasse e não trabalhasse com o esclarecimento consciencial, eu não veria nem metade das coisas que eu já vi na vida ou vejo, porque eu não teria esse acesso. Como eu sei disso e compartilho, eu sei que quanto mais compartilhar, mais coisas vão se abrir e eu vou crescendo no meio disso tudo. Então, ele me explicou algumas coisas e uma delas para mim foi uma surpresa. É claro, eu já sabia disso, mas a surpresa foi a forma como ele trabalha isso por uma via oriental. Eu acredito que ele seja oriundo da tradição chinesa, mas eu não tenho certeza. E aí vocês vão ficar me perguntando, por que você não perguntou isso? Porque é uma pergunta ridícula. O cara está me passando um monte de conhecimento e ficar perguntando de onde ele vem. Isso é o menos importante, ou ficar perguntando qual é o nome da falange dele, ou o nome dele, não. Me interessa captar informação para vir aqui e jogar no que possa ser útil. O personalismo, de onde ele vem, linha dele, o nome, isso aí totalmente secundário. Se ele quisesse, ele tinha falado diretamente. Eu não vou ficar enchendo o saco de um mentor perguntando trica-trica da vida pessoal dele, quando eu posso perguntar informações que me façam crescer e que eu possa compartilhar. Pessoal, foi impressionante. Ele abriu as mãos para eu ver,
pequenas compressas brancas, úmidas, nas mãos, mas eram compressas energéticas, tipo compressa mesmo. Imagina uma pessoa com febre, você faz uma compressa fria e coloca na testa da pessoa. Ele trazia compressas assim nas palmas das mãos, várias, eram compressas energéticas, brilhantes, fluorescentes, brilhantes. Ele trazia várias nas mãos. E aí mentalmente ele me disse: quando uma pessoa está muito agitada, tá? Não é a agitação física que ele queria se referir, mas uma agitação mental. O padrão mental está muito acelerado. Na época que a gente está vivendo, isso é até comum pela correria da vida moderna. Às vezes a pessoa deita, o corpo está cansado, quer relaxar, mas a mente está em looping, agitada. E uma das questões que causou isso são as redes sociais. A pessoa fica pilhada no que estão comentando, no que ela vai falar depois, ela fica ligada no virtual e a mente dela a pleno vapor. A nossa geração está passando uma incidência de luz no chakra da testa que os nossos bisavós não passavam. Nós recebemos muita luz da telinha do celular, tela do computador, televisão e as luzes do mundo moderno. E outra, a quantidade de informações que entra pelo nosso frontal, que é o chakra que absorve o conhecimento. Sabedoria estaria no chakra coronário, mas o conhecimento que a gente aprende está no chakra frontal, chakra da testa. Como o acesso à informação acelerou muito por causa da internet e a informação é muito rápida e todo mundo está olhando o celular todo instante, o chakra da testa fica hiperexcitado. Numa linguagem yogi, ele fica rajásico, muito estimulado, agitado. Então, quando você vai deitar, o corpo quer relaxar por cansaço, mas o chakra frontal fica girando em looping e a pessoa fica dentro das coisas do dia a dia, girando enquanto espera o sono chegar e o sono não vem. E se o sono vem, é entrecortado porque o frontal dela fica em looping. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você assistiu um filme bem intenso, você está deitado na cama, controle remoto na mão, desliga a TV com controle remoto, já vira para dormir. Não houve um tempo para você desintoxicar das imagens. E se era um filme de suspense, você fica olhando pilhado e a adrenalina começa a circular na tua corrente sanguínea, que o filme ele causa uma tensão mental porque você está assistindo e você quer saber o desfecho. Um filme de suspense. Então, quando você fecha os olhos, o sistema está muito ativado. E aí você fica sonhando com as imagens do filme, não é isso? A mente ficou em looping. Isso tudo é o chakra frontal hiperenergizado. E nos dias atuais fica muito acelerado. Ele me diz que trabalha em relação a médiums, curadores e pessoas que têm funções num trabalho espiritual. Ou seja, ele não trabalha de forma aleatória, mas sim focado para trabalhadores espirituais em geral. E o trabalho dele é bem discreto. Então ele me disse que ele pega essas compressas de energia e a pessoa está dormindo, ele chega discretamente, coloca uma compressa dessa no campo energético do frontal, como a gente colocaria uma compressa na testa de alguém com febre. Ele coloca e fica com a mão em cima aplicando o que ele chama de Ti, a força vital, a energia com calma. Ele fica ali, chega a ficar um tempão, né? E me mostrou uma imagem de uma pessoa deitada e ele colocando a compressa e para esfriar o chakra frontal da pessoa, esfriar a agitação, assim como uma mãe pode ficar a noite inteira trocando compressas do filhinho com febre e com ele no colo ali velando. Esse espírito fica velando em silêncio, trocando as compressas energéticas para esfriar o clima mental, tipo jogar água no carburador mental para poder esfriar. E ele me mostrou essa técnica das compressas, sendo que se esperaria dele uma coisa de acupuntura. E essas compressas, ele me falou que eram feitas na antiguidade, quando ele estava encarnado, não eram compressas de energia, claro, mas eram compressas umidificadas por chá de ervas, sem cafeína. Igualzinho você pode comprar um protetor de olhos, hoje tem para vender em lojas naturais, com ervas dentro para relaxar no sono. Ele fazia compressas de chá de ervas e colocava para acalmar a mente. Hoje, desencarnado, ele trabalha com a energia dessas ervas, colocando-as dentro dessas compressas energéticas que ele cria e condensa e coloca na cabeça das pessoas para ajudar a esfriar
o campo mental. E isso em se tratando de trabalhadores espirituais que estão pilhados e não conseguem descansar. Esses trabalhadores precisam ir para fora do corpo para continuar o belo trabalho que eles fazem aqui do lado de lá e não estão indo porque a mente está prendendo a agitação do frontal. Ele chega, trabalha isso para que a mente da pessoa calme, o frontal relaxe e ela possa ser levada para o outro plano, para o trabalho energético ou doação de energia, quando, é claro, ela participa de alguma atividade espiritual. E ele então me mostrou como é que essa técnica era feita. Eu fiquei surpreso, porque é uma técnica de esfriar a agitação mental. E outra, ele chamou isso de febre psíquica, como se fosse uma febre da mente, que ele acalma com essas compressas de energia. E outra, eu trabalho com isso há anos, nunca tinha visto uma técnica dessa, né? É claro que essa técnica deve existir em outras áreas, mas a primeira vez que eu vi um mentor extrafísico oriental fazendo, e eu gostei muito. É assim, a gente sempre aprende um pouquinho. Aprendi mais uma hoje. Você vê como é que nenhum de nós sabe tudo. A gente pode estar nessa estrada há décadas, está cheio de coisa para aprender, e eu aprendi mais uma. Bom, depois ele fez outra manifestação para ele ver. Ele sumiu com essas compressas, diluiu, porque é energia, e ele criou como se fosse cartas energéticas. Lembravam cartas de baralho, mas não é isso. E ele, então, energizava esses objetos nas mãos, que não era exatamente uma carta, mas lembrava energética. Então ele jogava assim no ar e aquilo cortava a energia do ambiente. E ele falou assim, quando eu entro no ambiente que está pesado ou tem presenças negativas, né, eu então jogo essas manifestações, que elas cortam as energias pesadas e afastam as entidades pesadas que estão. E eu falei com ele, você não poderia irradiar energia diretamente, como eu vi outros fazer? Ele falou, sim, mas às vezes os espíritos pesados são tão grossos e às vezes estão tão acumulados no ambiente que precisa de uma energia cortante, jogar assim para cortar aquele clima pesado e afastá-los, porque está muito denso, é uma forma de manipular o Ti. Também achei muito legal essa maneira. Eu me lembrei, sabe do que, pessoal? Aqueles filmes de artes marciais em que aqueles ninjas têm aquelas estrelinhas, shuriken, acho que é o nome, que o cara joga. Não é exatamente isso, mas é como se fosse uma carta retangularzinha energética, ele joga e aquilo vai girando e cortando a energia, tá? E é claro, lembrem-se, estou falando para vocês, ouvintes do programa, que trabalham com energia, gostam do tema, sabem que essas coisas são possíveis. Bom, outra coisa, ele falou para mim que uma das coisas que ele mais gostava quando estava encarnado era tomar chá, porque para ele tomar chá é uma forma de acalmar o padrão mental. E ele falou o seguinte, tomar chá como forma de gentileza, sentar, tomar o chá e curtir o momento, sabe, com uma suavidade, perceber que o momento de tomar chá é um momento de suavizar a mente, um momento de ficar quietinho, você com a xícara, o chá, e se sentir suave. Mesmo que esteja o caos em volta, tirar alguns instantes para suavizar. Para ele, tomar chá é suavidade, é gentileza, e ele é muito leve. E outra, ele desliza no ar, pessoal. Literalmente, desliza alguns centímetros acima do duplo do chão. Isso é possível quando uma pessoa está fora do corpo também, várias vezes, mas não é tão fácil você deslizar, porque se desloca voando para lá, atravessa aqui, mas muitas vezes você desliza no ar. Ele desliza, é muito tranquilo, né? E para deslizar no ar, o cara tem que ser bem sutil e muito leve a sua vibração, tá? E ele me passou também a sugestão de uma prática, caso vocês queiram fazer, na vigília, não na hora de dormir, simplesmente para alinhar um pouquinho e se sentir melhor. Mas eu vou passar isso para vocês na volta do intervalo, porque o Sérgio está me fazendo um sinal ali de que nós já estamos aí na hora do intervalo, tá bom? Daqui a pouco eu volto e continuo esse papo com vocês. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vou dar sequência aqui ao tema que eu estava falando no primeiro bloco. E aqui na parte técnica hoje está o meu amigo Sérgio aí, que trabalha na madrugada, está cobrindo as férias de Tomás. Aqui, enquanto estava a vinheta de intervalo, ela estava mexendo um pouquinho com a energia aqui,
com as mãos. O Sérgio começou ali a esfregar as mãos e mexer também, né, Sérgio? Entrou na vibe, Sérgio? Que bom, cara. Viu você aí só? Tá bom. Pessoal, antes de eu retomar o tema, vocês sabem, agora o programa Viagem Espiritual, nós temos 2 vezes por semana, hoje, quinta-feira, 19h30 às 20h30, e aos domingos, das 10 às 11 horas da manhã, programas inéditos, são 2, não é repetição, e este programa de quinta-feira repete de sexta para sábado, às 2 da manhã, e domingo que vem, então, às 10 da manhã. Normalmente, o programa aqui eu faço ao vivo, exceção quando eu viajo, e eu viajo bastante, aí eu deixo gravado, e quando fica gravado não passa no YouTube no mesmo momento, mas depois entra no meu canal do YouTube lá, o Wagner Borges. E o de domingo eu faço a gravação também no meio de semana, então ele não passa no YouTube, a não ser quando eu vier ao vivo, mas isso depende como é que estão minhas viagens, tá? Amanhã eu vou vir gravar o de domingo, mas é programa inédito, novo. É que nem sempre dá para fazer ao vivo devido às viagens e os meus compromissos de trabalho, tá bom? O de hoje aqui é ao vivo, vocês estão me vendo aí no canal do YouTube. E uma dica também, semana passada, isso eu não fico entrando nos comentários para ver, porque não dá tempo, é muita coisa. Mas alguém me chamou a atenção e eu olhei, e uma pessoa botou lá nos comentários sobre propaganda política que teria entrado no meio do programa aí, e que ela me criticando, olha, como é que você pode botar propaganda? Na verdade, essas propagandas entram, é do próprio YouTube, né, Sérgio? Nós não temos nenhum controle, e ainda mais eu que detesto essa porcaria de política, jamais vou ficar fazendo divulgação X ou Y, porque eu acho isso uma babaquice, minha opinião, ficar fazendo a cabeça dos outros. Cada um vota no que quiser e não me enche o saco com isso. Então, só para citar, eu não controlo propagandas do YouTube, elas entram aleatório. E alguém que não queira, pega uma conta prêmio do YouTube, que aí não entra a propaganda, porque a pessoa vinha ali, me acusando, você está tomando partido, imaginei que você fosse de outro jeito. Não, é a pessoa que é problemática, não sou eu. É o YouTube que entrou com propaganda, tem o propaganda eleitoral aí de monte entrando, eu não tenho, né, Sérgio? Não tenho culpa nenhuma, estou aqui fazendo um programa, tentando passar o melhor para vocês, e o meu compromisso é a parte espiritual. Eu não tenho que ficar fazendo a cabeça de alguém politicamente. Cada um é responsável por si mesmo, pelo que pensa, sente, faz. Eu detesto a palpite no que o outro deve pensar, votar, sentir ou imaginar. Cada um na sua. Eu tenho minha consciência das coisas, mas não vou ficar impondo nada para ninguém, né? Apenas simplesmente é um esclarecimento para evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro, tá bom? As propagandas que porventura entrarem são do YouTube, aleatória. Não tenho controle sobre isso. Bom, vamos lá. Pessoal, ele me sugeriu e eu fiz ali uma pequena prática, se alguém quiser fazer sentado em casa com tranquilidade. E é claro, não dá para fazer aqui ao vivo, eu só vou sugerir como você pode fazer. E sempre lembrando, estas sugestões são para pessoas que estão estudando, aprofundando e buscando o campo espiritual de forma séria. Não é brincadeira mística, não é oba-oba espiritual. Isso é sério, tá? Vocês conhecem a minha postura trabalhando com isso. Isso é de uma profundidade muito grande. O que está em jogo é o despertar da sua consciência. Então, é muito importante trabalhar com isso com seriedade, com bom humor, mas com seriedade, para evitar assédios espirituais ou autoassédio seu mesmo, ou a imaginação ficar fantasiando alguma coisa. Então, uma sugestão: visualizar uma esfera de luz branca fluorescente dentro da testa, como se fosse um sol, com calma, lembrando que energia é sempre algo vivo, não é uma visualização de algo parado, congelado. Uma luz branca viva, tranquila, como se fosse um sol clarinho, fluorescente, dentro da testa. Ao mesmo tempo, levar a atenção para o chakra cardiorrespiratório, mas não a boca peitoral frontal, e sim a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, porque ela pega a área dos pulmões mais diretamente e ela traz uma vitalidade muito grande. E a sugestão da energia cor-de-rosa, que é a energia de cor de sentimento, já falei tantas vezes aqui, imagina uma esfera de luz rosa dentro da área peitoral, mas abrindo para trás, como se fosse um sol cor-de-rosa, irradiando tranquilamente e abrindo a luz rosa para trás, de dentro para fora.
uma luz branca na testa e uma luz azul clarinha por alguns minutos. Isto alinha, suaviza a mente e equilibra o seu mental e suas emoções para que você não fique refém do looping mental, de ficar numa agitação. Estou agitado. Chega, senta, faz isso um pouquinho, você vai notar que você fica melhor. Se puder tomar uma xícara de chá um pouquinho antes ou um pouquinho depois, vai acrescentar alguma coisa legal para você. É só uma sugestão, ele sugeriu isso e eu também conheço bem essas práticas, mas a sugestão dele foi de reforçar esse tipo de visualização para vocês, tá bom? Bom, então aí as orientações desse mentor aí oriental, que eu adorei ver, sabe? Para mim, eu fico igual criança com uma informação nova dessa. Depois em casa eu vou parar, ponderar, observar, mexer com as minhas energias, ver como é que isso flui com as orientações dele, mas gostei muito de conhecê-lo. Tomara que ele apareça outras vezes aí, sempre com esses toques espirituais legais. Eu sempre vou contando aqui para vocês tudo que eu vejo, e são mentores de toda sorte, gente. Aparece variadíssimos, graças a Deus, mente aberta, respeito a tudo e a todos, e vamos tocando a bola. O importante é a pessoa ser feliz, porque uma pessoa feliz não enche o saco, ela transborda e vibra coisas legais. Não é perfeita, mas ela está bem com ela mesma e está segura no que ela faz, e ela irradia isso tranquilamente, porque ela é segura, vive o que faz. Espiritualidade não é conceito teórico, não é doutrina, não é grupo, é estado de consciência, é o seu caráter, é a maneira como você vive, pensa, sente e faz suas coisas. Bom, uma reflexão, não foi ele que passou, fui eu. Eu observando a ele, eu me lembrei de uma reflexão que eu acho muito importante assinalar para vocês. Quando bate uma ventania, você tem bambus rígidos, secos com o tempo, bambu mais velho. Quando o vento bate nesses bambus maiores, mais velhos, ressecados e rígidos, os bambus quebram no meio com a força do vento e você escuta aquele barulho tlac, quebrando durante uma ventania, que são bambus rígidos e secos quebrando. Se você observar numa ventania o bambu novinho, verde, pequeno, ele é muito flexível, ainda não é o bambu rígido, grande, é um pé de bambu ali, verdinho e flexível. Venta para a esquerda, ele deita sob a força do vento. Venta para a direita, ele deita sobre a força do vento. Quando o vento passa, ele volta a ficar em pé no mesmo ponto. Por quê? Ele é flexível. O vento não consegue quebrá-lo, porque ele não é rígido, não é radical, ele é flexível. Nós precisamos dessa flexibilidade para viver num planeta com tantas culturas diferentes, maneiras diferentes e opiniões diferentes. Não dá para ser rígido igual um bambu, senão o vento da vida quebra a gente. Temos que ter uma flexibilidade. E aí alguém fala, mas ser flexível não é ser fraco? Não, observa. Se você observar a teia de uma aranha comum, ela prende a ponta, sei lá, numa base sólida, e do outro lado prende a outra ponta na outra base e fecha ali com a sua teia. Então a teia da aranha tem bases sólidas. Bate um vento, ele quebra a teia no meio, porque como ela tem bases sólidas, fixas, o vento no contraste ali, na força, rompe essa teia, porque suas bases são fixas. A tarântula, que é uma aranha com uma picada muito dolorida, ela constrói sua teia, ela coloca a ponta da teia numa plantinha ou em algum raminho e coloca a outra ponta em outra plantinha. Então faz a teia no meio. Quando o vento bate, as bases da teia são flexíveis, porque as plantinhas deitam. E aí a teia também deita. Quando o vento passa, a teia está em pé. A base e fortaleza de uma teia não é a base rígida, é a base flexível que lhe dá a firmeza para aguentar o vento. Então a pergunta é, você que está me ouvindo, é bambu rígido, seco e radical para o vento da vida te quebrar? Ou você é o bambu flexível que sabe jogar com as circunstâncias e tem flexibilidade para sobreviver para lá e para cá e tocar sua bola sem alterar sua essência, que é o centro? Então, flexibilidade é necessário para conviver
com diferenças e não achar pela rigidez mental que sabe tudo ou que só aquilo que você faz é que está certo, ou só a sua religião, político ou time de futebol é que está certo e o resto está errado. É necessário flexibilidade, inclusive para deixar o frontal da gente mais suave, porque radicalismo mental enrijece o chakra frontal, cria bloqueio, atrapalha o sono, deixa a pessoa chata pra caramba, porque ela é extremamente radical. Uma pessoa radical, ela não abre para opiniões diferentes, ela acha que sabe tudo, ela acha que só a maneira dela ver as coisas está certa, e se ela estiver num grupo, seja religioso, político, esportivo, ela só vê as coisas sob aquele ângulo, não consegue entender diferenças. Por isso ela briga, ela acha que o outro está condenado a alguma coisa porque não pensa igual a ela, e aí nós vemos as guerras aqui na Terra, nós vemos a violência, muito em parte disso. Rigidez, precisamos aumentar a flexibilidade, como o espírito oriental. Tomar chá é gentileza. Precisamos tomar um pouco mais de chá, gente, e dar uma acalmada na mente da gente. Quando eu falo um espírito oriental, ele não é um cara que desencarnou aqui no mundo moderno, no Oriente. Ele é daqueles espíritos que, quando viveram no Oriente, as escolas espirituais do Oriente tinham uma classe, tinha toda uma tradição, principalmente a chinesa, e tinha uma espiritualidade avançada. Eu não estou falando da China, ou do Japão, ou do Camboja, do Laos, da Coreia, material com os movimentos modernos. Estou falando do clássico. Eu não estou falando, por exemplo, da China de hoje. Eu estou falando do ensinamento taoísta que vem lá do Tao Te Ching 600 a.C., por exemplo. É uma atmosfera, e nessa atmosfera, tomar chá é gentileza, é calma mental, é tirar um pouquinho de tempo para você, é se tornar o bambu flexível. Por ser bambu rígido, vários de nós quebramos, sofremos experiências amargas e dores sem necessidade. Bastava flexibilizar, mas enquanto a gente radicalizar, o resultado é a violência, a brutalidade, a guerra, as brigas entre pessoas que pareciam do bem, mas que se engalfiam, igual carrascos, um com o outro, e aí nós temos o mundo como está hoje. E ver um espírito desse oriental com a calma dele, a gentileza e a leveza, é um bálsamo, gente, uma coisa muito boa. Eu agradeço a Deus por ter experiências como essas. Bom, vamos lá, tem muita coisa aqui ainda para passar. Bom, nos trabalhos espirituais que eu faço lá no IPPB, às quartas-feiras eu tenho um trabalho de radiação de energia com um grupo de 18 pessoas, das 17h30 às 18h30. Depois a gente faz um lanche e das 20 às 22 tem um grupo de estudos do IPPB que estuda comigo há 30 anos, toda quarta-feira à noite o ano inteiro. É um grupo fechado, são 120 pessoas, pessoal. São os alunos que fazem os cursos comigo, não é uma coisa aberta e é só presencial, porque é um aprofundamento dos cursos que eles estão fazendo. Então, nesse trabalho de radiação, que eu faço há 10 anos, desde 2014, o grupo de estudo é mais antigo, muitas vezes eu vejo situações que eu narro para os componentes do grupo, o que está rolando, mentores, o que eles passam, trabalhos de assistência espiritual à distância. O pessoal que está lá comigo manipula energia bem, tem reikiano, tem curador prânico, tem gente da Umbanda, tem gente espírita, grupo eclético, cada um trabalha como quiser, não sou eu que vou dar palpite na forma ou no lugar onde cada um vai. O importante é que juntos formamos uma equipe legal, com uma atmosfera boa que responde à luz. Quando alguém pergunta qual é a linha, não, a minha linha é o seguinte: eu sou auxiliar de serviços gerais da espiritualidade. O que o alto ou a luz me pedir para funcionar, eu vou fazer. É para dar um passe, eu dou. É para vir fazer o programa, eu faço. Escrever um texto, eu faço. Irradiar alguma coisa, eu tô para servir um propósito maior do que o meu ego. Não me interessa nenhuma espécie de fama ou qualquer coisa. Isso é uma besteira. Eu trabalho aqui há tanto tempo na rádio, 25 anos. Não estou atrás de like no YouTube, não estou atrás de fama, nem de seguidores, porque não há necessidade nenhuma. O trabalho que eu faço já é a resposta para qualquer coisa. Não preciso ficar falando, me segue aqui, põe um like ali. Eu nunca faço isso, porque eu acho que a qualidade do seu trabalho é que divulga as coisas. Então, ali eu tenho visto muitas coisas eu vi em anos de sessão de desobsessão também, né? E uma coisa que eu tenho visto e que eu quero compartilhar com vocês, pode ser útil para quem trabalha com apometria, quem trabalha com desobsessão,
descarrego espiritual, quem sai do corpo e aplica passes, soltando espíritos obsessores da aura das pessoas e encaminhando-os para a luz como um trabalho responsável e consciente, essa informação é legal. Uma vez, já tem muitos anos, eu fiz um programa aqui em que eu falei de espíritos que a gente vê na área de ruínas. Por que esses espíritos estão na área de ruínas? Você espera, por exemplo, uma ruína clássica, antiga, tem uma história. E aí você vê um espírito ali, você fala, ele está apegado à parte histórica. Mas quando é a ruína de uma indústria, de um prédio aqui em São Paulo, a ruína de uma fábrica que faliu ficou em ruínas. Por que você vê um espírito num lugar feio daquele que não é um lugar histórico em ruínas? É muito simples. Existem pessoas que são muito para dentro. Algumas se isolam de tal maneira, entram em climas sombrios dentro delas mesmas, os motivos são os mais variados possíveis, e algumas ficam trancadas no escuro, não gostam da luz do dia, fica trancada no escuro como se recusasse a claridade de alguma forma. Tá? Existem pessoas que estão assim por depressão, mas existem outras que estão assim por auto-obsessão, ou mesmo obsessões externas. Fica isolada, não quer socializar, está isolada no escuro, gente, tá? Não quer contato com outras pessoas. Ora, se a pessoa é assim aqui, ao desencarnar, ela vai carregar esse pendor, essa tendência para o lado de lá. Eu vi espíritos ao longo dos trabalhos de assistência espiritual em ambientes escuros de uma fábrica abandonada, vários, né? E aí eu chegava perto e alguns deles se afastavam. A minha própria energia, eles não queriam. E aí, observando, o que eu notei? Eles fugiam do contato social e iam para ambientes onde ninguém ia. Então eles ficavam naquela fábrica abandonada porque ninguém ia lá, o lugar todo sujo, abandonado, cheio de rato. Tinham espíritos ali e eles não precisavam ficar ali. O que eles queriam? Ficar sozinhos e isolados, cada um na sua, sabe? E você vê isso às vezes em ruínas, não todas. Tá, onde que eu quero chegar? Eu já contei isso aqui em programas anteriores. Eu tenho visto algo ainda mais grave. Alguns espíritos estão no ambiente e o corpo espiritual deles começa a plasmar elementos do ambiente. Como vocês sabem, o corpo extrafísico é dotado de alta plasticidade e plasma tudo que a pessoa pensar, sentir em relação a ela mesma. Então tende a plasmar a forma humanoide. Já expliquei isso aqui muitas vezes. Mas o que acontece? O corpo astral pode plasmar, inclusive, o ambiente. Eu vi espíritos que tinham suicidado o corpo, porque é impossível matar a consciência, então suicídio tecnicamente não é possível. O que é possível é destruir o corpo e perder o veículo pelo qual você estagiava na Terra e tinha que aprender tanta coisa. Eu vi espíritos que tinham suicidado o corpo, alguns ainda presos no campo energético do cadáver em putrefação, em que eu olhava para o espírito, ele estava putrefando também, porque a mente dele olhava o cadáver e associava com ele e ficava igualzinho. Eu cheguei a ver espíritos plasmados com terra e grama no próprio corpo astral misturado com a aparência dele, como se ele emulasse os elementos onde o corpo está com a mente dele, transformando ele naquilo. Ele mimetizava o ambiente nele. Eu tenho visto ultimamente espíritos desses recolhidos nessas ruínas isolados pelos mentores e trazidos para o ambiente da reunião para dali ser levado para um tratamento lá de lá. Pessoal, os caras estão plasmando inclusive o ambiente onde eles estão. Você imagina, eu vi semana passada alguns espíritos tirados de ruínas de pedra de um lugar, não é nem aqui no Brasil. E eu olhava para eles, as pedras dos muros em ruínas estavam plasmadas dentro deles, como se fosse meio humano e meio tijolinhos por dentro. A mente emulava tudinho, é incrível. Como o poder da mente voltado contra a própria pessoa e não irradiando. O que essa pessoa vai aprender? A sair dela mesma, a se tornar um sol, ela quebra toda essa estrutura e volta a ser um ser luminoso, energético, espraiado, sua energia no universo, vivendo, interagindo
um sol consciencial. E esses espíritos estão renegando essa herança cósmica, travados dentro deles mesmos, plasmando inclusive o próprio ambiente. Então estou fazendo esse alerta para vocês que trabalham com desobsessão, desassédio, apometria, antigoécia, todos esses trabalhos difíceis, e que vocês que trabalham nisso com honra estão fazendo um trabalho incrível. A desobsessão é o grande trabalho de médiuns e curadores, para talvez tenham percebido também espíritos que chegam a emular o meio. Imagina, o cara está numa fábrica, pô, tem graxa no chão, velha. Você olha pro cara, o cara tá cheio de graxa, que não é a graxa física, mas a mente dele tá tão mesclada no ambiente que chega a plasmar esse tipo de coisa. E é isso que, às vezes, um ser desse acopla na aura de alguém, e esse alguém começa a somatizar pelo encosto dessa entidade junto. Começa a se coçar, começa a sentir que tá toda cheia de graxa, porque é o que está na mente do espírito acoplado na aura dela. Então eu acho que esse tipo de esclarecimento ele é importante para vocês que trabalham nessas áreas, e é minha função chegar aqui e contar essas coisas para vocês, dando embasamento, explicando. Sei que vários de vocês já tiveram experiências similares. Deixa eu riscar esse tópico aqui, para não repetir em outro programa, e vamos seguir em frente. Deixa eu tomar uma água aqui. Sérgio, tudo bem, cara? Você não está acostumado mais a fazer programa comigo, né? Você está vendo que você está aí meditando? Né? Que bom que você não é o Tomás, que o Tomás adianta o relógio para acabar mais rápido. Né? O Sérgio falou que ele não é dessa linha do Tomás, não, que ele vai deixar o tempo normal. Bom, eu vi outro dia também, e isso é mais comum do que se pensa, espíritos que estão no astral inferior, chamado umbral, plano astral atrasado, Hades, os mundos inferiores, inferno, o nome que vocês quiserem chamar. É claro que eu não estou falando do inferno no sentido da Divina Comédia do Dante Alighieri com caldeirão, diabão espetando, não. Isso é um inferno medieval. É a maneira medieval de ver isso. Eu estou falando de estados de consciência pesados em ambientes densos, nos subplanos mais grossos do plano extrafísico. Então eu vejo muitas vezes entidades que manipulam energia para ataques espirituais a partir de lá. Muitos deles esperam uma pessoa ir fora do corpo até lá, muitas vezes não por trabalho, por sintonia. A pessoa deitou pensando tranqueira, acaba despertando fora do corpo num lugar tranqueira também. E aí eu vi entidades manipulando um tipo de energia que parece pó. Tipo assim, o cara traz uma trouxinha na mão, estoura essa trouxinha na mão, parece um pó branco, faz assim, vupt, joga na aura de alguém para causar uma intoxicação energética. Eu contei aqui uma vez que eu vi amparadores projetando uma espécie de sulfa energética para ajudar espíritos. Espíritos grossos projetam um pó horroroso, uma mistura de pólvora com energia clarinha, mas mesclada ali, pesada, para intoxicar o campo energético de uma pessoa. Fazem esses ataques para pessoas incautas que durante o sono vão no ambiente deles projetadas. Isso é diferente quando um mentor espiritual, por um resgate, uma cura, leva alguém lá para soltar alguém. Isso é diferente uma pessoa sair de forma aleatória, sem a proteção do mentor, e ir parar no ambiente pesado porque dormiu pensando um monte de coisa ruim e acaba parando no lugar, e os obsessores intoxicam ela volta para o corpo, passa um dia mal, cheio de pensamento ruim, e o obsessor, do ponto onde ele está, se liga mentalmente com ela, porque a energia dele está dentro dela, então consegue manipulá-la pelo pensamento à distância. É um tipo de assédio que eu também tenho visto com frequência, e aí você fala para essa pessoa que dormiu pensando coisa ruim: por que você não fez uma prece antes de deitar? Por que você não meditou um pouco? Por que você não leu um livro de um tema elevado? Por que você não mexeu com as tuas energias? Por que você não pensou no bem da humanidade? Por que você deitou com ódio? Por que você deitou procurando gandaia? Então, as pessoas vão atrás daquilo que elas dormem pensando. O corpo astral segue, inconsciente ou consciente, mas vai na direção do que a pessoa está buscando. Por isso, se tem uma área onde a pessoa precisa colocar pensamentos melhores e alvos e locais melhores, é a área da saída do corpo. Não durma com coisa ruim na sua cabeça. Leia algo saudável, medita, ora, faz o que você quiser, dentro da linha que você gostar, mas deita com a mente arejada,
pensamento tranquilo, deita feliz de algum jeito. E eu não estou falando de euforia, estou falando de felicidade como estado tranquilo de consciência. Pense em alguma coisa legal. Durante o sono você está na borda de entrada do plano espiritual. Durma pensando nisso. É importante esses apontamentos para vocês aproveitarem melhor as horas de sono e não ir parar num lugar estranho porque dormiu pensando coisa pesada de alguém ou do mundo ou girando pensamentos em looping negativos. Tá bom? Estamos em cima aí, ô Sérgio? Gente, estamos aí em cima do horário. Domingo eu pretendo trazer para cá no programa, eu já vou gravá-lo amanhã, algumas coisas das saídas do corpo específicas, bem técnicas. Cordão de prata, cúpula do cordão de prata, o ambiente que a pessoa está projetada, algo um pouco mais técnico na questão das experiências fora do corpo. O programa de hoje eu narrei o espírito oriental, estou dando esses toques aí sobre desobsessão e cura, e é uma das funções da gente fazer isso aqui no programa, tá ok? Domingo às 10 da manhã vai ter esse programa aí que eu vou deixar já gravado amanhã. E não estranhe quando vocês entrarem aqui no YouTube na hora do programa para assistir ao vivo, e não está, porque quando o programa é gravado não entra no YouTube ao vivo, só o ao vivo como hoje, tá? Mas como eu viajo muito para lá e para cá, eu deixo muitos programas gravados antes, porque não vai passar no YouTube, mas vai entrar na programação do site da rádio, na própria rádio, e depois no meu canal Wagner Borges no YouTube, os programas são reproduzidos, você pode ver lá posteriormente, tá bom? Sérgio, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem escutando e assistindo o programa Viagem Espiritual. Até mais.